Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Bem-vindo aqui ao canal ANP Dog Alimentação Natural para Dogs, um canal com mais de 550 vídeos para você alimentar o seu cachorro da forma correta. Nesse vídeo vamos responder, ou então melhor, eu vou apontar a direção para que você chegue às suas próprias conclusões para essa pergunta: ração é realmente um alimento? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e também sou voluntário na ONG Toca Segura. Lembre-se de ajudar as ONGs da sua cidade, porque eles precisam bastante. Bom, esse vídeo não substitui uma consulta com seu médico veterinário. Galera, vou começar falando de uma outra coisa, mas vocês já vão entender a ligação disso com o nosso assunto. Já falei em alguns outros vídeos que eu estou de volta à UNB, a Universidade de Brasília. Estou fazendo o curso de nutrição humana. Ah, Edgar, por que você decidiu voltar para a faculdade, fazer nutrição humana e tal? Bom, vocês já vão entender o porquê. Pessoal, na faculdade, lá na Universidade de Brasília, existe o conceito de crédito, que é a quantidade de horas aula que uma disciplina tem. Então, por exemplo, um crédito ele equivale a 15 horas de aula durante aquele semestre. Então, uma disciplina que tenha 4 créditos, essa disciplina a gente vai ter 60 horas de aula durante o semestre, tá? Então, é esse o conceito. Bom, quando eu fiz medicina veterinária, também lá na UNB, a quantidade mínima de créditos para se formar é de 264. Então, você quer saber quantas horas de veterinário eu estive dentro da sala de aula, porque o estudo vai além, né? Esses créditos não contam o tempo que você fica em casa estudando, fazendo trabalho, fazendo estágio e tal. Mas você quer saber o mínimo que eu estudei para ser veterinário? Você pega 264 e multiplica por 15. Quer dizer, eu fiz 278 créditos, eu tinha crédito sobrando. Então, multiplica 278 por 15. Aí você vai saber o tanto que eu estudei ali, sentado, a bunda na cadeira, assistindo aula, para me tornar médico veterinário. E aí, pessoal, só que a medicina veterinária ela é muito ampla. A gente não estuda só uma espécie, a gente estuda várias espécies e vários pontos ligados a essas espécies, né? Então a gente vai ver fisiologia, histologia, clínica de cada uma dessas espécies, cirurgia de cada uma dessas espécies e tal. E referente à nutrição animal, eram 16 créditos durante o curso todo. Quais eram as disciplinas de nutrição animal? A primeira delas era nutrição animal, que era pré-requisito para fazer as outras, que eram alimentos e alimentação, nutrição de monogástricos e nutrição de ruminantes. Cada disciplina tinha 4 créditos, tá bom, de duração. Então, quando a gente pega 16 créditos aos 264, que são mínimo para se formar, é uma quantidade pequena, digamos assim. E aí, quando a gente vai para a nutrição humana, lá na UNB, é necessário no mínimo 234 créditos para se formar em nutrição. Ou seja, fazendo um cálculo aqui, uma proporção, na nutrição são 14,5, mais do que isso um pouquinho, 14,5 vezes mais estudo de nutrição do que na veterinária. Na veterinária são 16 créditos, na nutrição humana são 234. E a nutrição humana, com todas as aspas e com todo o respeito que eu tenho com relação à nutrição animal, uma nutrição que é mais avançada, porque, bem ou mal, o mundo gira ao nosso redor, né? Ao redor dos humanos, as coisas acontecem por conta da gente. E aí depois a gente vai pegando as coisas que a gente vai aprendendo e aplicando na veterinária. Muito do que se sabe na veterinária, não tudo, mas muito do que se sabe na veterinária veio a partir dos humanos, tá? Então faz todo sentido, pessoal, eu querer ir além com relação ao estudo para trazer sempre coisas melhores e melhores e melhores para vocês. Porque assim, bom, eu tenho pós em nutrição animal, é uma das pós-graduações que eu tenho, mas eu preciso ir além, eu preciso trazer mais, porque de certa forma eu comecei a achar que, bom, eu acho que eu cheguei no limite da nutrição animal, eu preciso aprender mais, eu preciso aprofundar mais. Para onde que eu vou? Nutrição humana. Por isso eu escolhi começar uma nova faculdade, estou fazendo nutrição, e tudo que eu estou aprendendo lá eu trago para vocês aqui em primeira mão, com o olhar da veterinária junto, tá bom? E a gente vai ver conceitos de nutrição nesse vídeo de forma mais aprofundada e vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza.
Galera, vamos começar pensando a respeito de hambúrguer, um alimento que é nosso, né? A gente come hambúrguer e tal. É a mesma coisa o hambúrguer feito em casa, o hambúrguer que você faz em casa e o hambúrguer comprado, será que é a mesma coisa? A gente vai ver que não, sabe por quê? Porque o hambúrguer que você faz em casa, ele tem carne moída. Você vai lá e fala, eu quero, sei lá, patinho, moe patinho aí que vou fazer hambúrguer. Ou então pode ser uma outra carne. Se você sabe uma carne melhor do que patinho para fazer hambúrguer, deixa aqui nos comentários, inclusive. E aí você pode acrescentar ali, muito provavelmente vai acrescentar alguns temperos naturais, um orégano, um manjericão, sal, beleza. Agora, o hambúrguer comprado, será que ele tem apenas carne moída, né, que você identifica inclusive o corte, e temperos naturais? Bom, vamos ver aqui. Bom, comprado ele tem carne mecanicamente recuperada de frango. Você já comprou isso? Vou no açougue, vou comprar, por favor, açougueiro, me veja meio quilo de carne mecanicamente recuperada de frango. Certamente você não vai encontrar isso. Água, ok, água, beleza. Gordura bovina, ou seja, é um pedaço daquilo que estava lá no corte de carne. E vocês vão entender o porquê que essa palavra pedaço ela é chave. Guarda isso. Carne bovina, beleza. Carne de ave, ok, você também pode comprar no mercado. Calma aí que continua, vamos ver o restante dos ingredientes. Proteína vegetal de soja, ou seja, tem a soja, foi extraído uma parte da soja, a proteína ali da soja foi retirada, né? E isso a gente vai ver também, é um pedaço de um outro alimento. Maltodextrina, você consegue comprar maltodextrina? Você sabe onde é que compra? Você sabe para que serve? Mas está no hambúrguer comprado. Sal, coentro, aromas naturais de carne, cebola, alho, pimenta preta, bacon e fumaça. Beleza, até aí de boa. Estabilizante tripolifosfato de sódio, INS 451I. Você consegue comprar isso? Você sabe onde é que compra isso? Corante natural caramelo, INS 150A. Você consegue comprar esse corante? Você sabe o que é isso? Por que vai colocar isso, né, no hambúrguer? O hambúrguer que você faz em casa é tão mais simples, né? O comprado vem um monte de coisa. Calma que ainda não acabou, tem mais. Ainda tem antioxidante eritorbato de sódio, INS 316. Você consegue comprar isso? Realçador de sabor glutamato monossódico, INS 621. Então, pessoal, tem uma diferença absurda entre o hambúrguer que você prepara na sua casa e o hambúrguer que você compra pronto. E sem sombra de dúvidas, o hambúrguer que você faz em casa é muito mais saudável do que o hambúrguer que você compra no mercado. Por tudo isso que você viu, aqui tem uma série de produtos que não são alimentos. Você pode falar que assim, o antioxidante eritorbato de sódio, INS 316 é um alimento? Não, não é alimento. É o quê? É uma outra coisa que não é alimento, mas que a gente vai ver aqui na sequência. Portanto, pessoal, como eu falei, não é a mesma coisa. O hambúrguer feito em casa é muito mais saudável do que o hambúrguer que você compra pronto. Da mesma forma, com relação aos cães, a alimentação natural ela é mais saudável. Você mesmo prepara na sua casa a alimentação natural. Prepara na sua casa. Isso daí é uma palavra-chave, guarda isso para o nosso raciocínio aqui do vídeo, beleza? Então, esse vídeo está fantástico, já curte ele, já comenta, já ativa o sininho aí, porque você não pode perder o material do canal NP Dog, e isso ajuda muito o canal a crescer quando você curte os vídeos, quando você compartilha eles, você se inscreve no canal e ativa o sininho e tudo mais, beleza? Valeu! Bom, alguns conceitos ligados à nutrição humana que eu estou trazendo em primeiríssima mão aqui para vocês no canal NP Dog. Você não vai ver outro veterinário fazendo isso, tá bom? É importante que você conheça os conceitos, tá? E aí eu lembro muito da frase de um professor que eu tive ali no segundo e no terceiro ano, professor de história, que eu acho que infelizmente já faleceu, ele descanse em paz. Era um professor, ele era muito rígido, mas me ensinou coisas assim pra vida, com toda certeza. E ele falava muito isso nas aulas: pensar é um ato indolor, sem contraindicações e necessário. Ele usava até essa entonação. Foi o professor Carlos França, traz boas lembranças, né? Eu tinha medo dele na época, dele me reprovar e tal. Mas hoje, poxa, eu vejo assim que, caraca, valeu muito a pena ser aluno dele, né? E se você for aqui de Brasília, provavelmente você teve aula com ele também, e você sabe que valeu a pena pra caracas,
né? E aí, pessoal, para entender esses conceitos, para a gente pensar a respeito aqui do nosso tema desse vídeo, eu vou usar esse Guia Alimentar para a População Brasileira. Foi feito pelo Ministério da Saúde ali em 2014, né? Pelo menos a segunda edição é de 2014, ó. Venda proibida. Você encontra esse guia, vou falar as páginas que eu vou ler aqui com vocês. Você encontra na internet. Só procurar isso aí, você vai ler, você vai ver que é um material muito bom e que dá sim pra gente pegar muita coisa do que tá aqui, porque isso aqui é para humanos, mas dá para pegar essas informações e a gente extrapolar isso para a nutrição de cães com absoluta tranquilidade, tá bom? Lembre-se, pensar é um ato indolor, sem contraindicações e necessário. E foi o professor Carlos Funas que disse isso. No nosso guia, nesse guia, né, que eu falei para vocês, o Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente vai estudar 4 categorias de alimentos. Ele começa a falar dessas 4 categorias no capítulo 2, na página 25, tá bom? E aí quais são as 4 categorias? São os alimentos in natura ou minimamente processados. Não se preocupe, a gente vai ver exemplos de cada uma dessas categorias, tá? Alimentos extraídos de alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Sendo que, se você para se perguntar onde as rações entrariam nessas 4 categorias, você consegue falar? Porque é você que vai responder essa pergunta, tá? Baseado em conhecimento que você vai adquirir aqui, obviamente. E a gente tem que os alimentos in natura ou minimamente processados, eles são com toda certeza os mais saudáveis para você e até para o seu cachorro comer, né? E aí os alimentos extraídos de alimento in natura, eles são um pouco menos saudáveis do que a primeira categoria. Os alimentos processados já são menos saudáveis do que os alimentos extraídos de alimentos in natura e do que a primeira categoria, né, dos alimentos in natura, e os alimentos ultraprocessados são os menos saudáveis. Ou você vai me dizer que pizza, hambúrguer, salgadinho e tal faz bem para a saúde. Você vai dizer isso? Não vai, tenho certeza, tá? Porque você já sabe. E aí a gente tem que aplicar esses conhecimentos com relação aos nossos cães, beleza? Então bora lá. Bom, os alimentos in natura minimamente processados, eles são obtidos diretamente de plantas ou de animais. Alguns exemplos: folhas, frutas, ovos e leite frescos, né? Porque se a gente pensa numa conserva de fruta, já não está nessa categoria, já foi processado de alguma forma, já vai entrar em outra categoria que a gente vai ver, tá bom? Então, esses são os alimentos in natura ou minimamente processados. As carnes entram aqui também, né? Você vai comprar uma carne crua, você vai preparar, ela foi minimamente processada. Ela está ali numa versão natural, que é diferente, por exemplo, de você comprar um hambúrguer ou de você comprar uma salsicha. Já teve um processamento muito pesado, na verdade, já vai entrar como alimento ultraprocessado, tá? Bom, alimentos extraídos de alimento in natura são aqueles alimentos que são usados para temperar, cozinhar, criar preparações culinárias. E alguns exemplos são os óleos, as gorduras, o açúcar e o sal. Então a gente pode ter um óleo de soja, por exemplo, uma gordura banha, né? De porco, açúcar, sal e tal. São alimentos que foram extraídos de alimentos in natura e não foram tão processados assim, tá? Bom, os alimentos processados são alimentos fabricados com adição de açúcar ou de sal a um alimento in natura. E todos esses conceitos, como eu falei, eu estou tirando lá do Guia Alimentar para a População Brasileira, que eu falei lá no começo. Então, alguns exemplos aqui dos alimentos processados: legumes em conserva, frutas em conserva também, né, frutas em calda, queijos e pães já entram na categoria de alimentos processados. Aí agora, alimentos ultraprocessados, pessoal. Aqui que o negócio pega. Bom, a preparação envolve diversas etapas ou técnicas de processamento a nível industrial. A gente vai ver isso no guia daqui a pouquinho. Bom, e esses alimentos ultraprocessados, eles recebem vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial, tipo, sei lá, a maltodextrina que a gente viu lá no exemplo do hambúrguer comprado, o monossorbato de não sei o que lá das quantas, enfim, esses nomes esquisitos que você vai no mercado e não compra, muito provavelmente entram nesses ingredientes de uso exclusivamente industrial e que não são alimentos, tá? Não são alimentos. E aí, alguns exemplos com relação a esses alimentos processados: temos os refrigerantes, os salgadinhos de pacote, o macarrão instantâneo. Algum desses alimentos aqui é saudável? A gente sabe que não é. E aí, pessoal, vamos aqui ler o guia na página 39, porque existem informações ali essenciais que eu quero ler junto com vocês aqui, destacando alguns pontos.
Então, pessoal, estamos aqui na página 39 do nosso guia, onde começa a falar sobre os alimentos ultraprocessados. Bom, então, olha só, evite alimentos ultraprocessados. Primeira coisa, isso vale para humanos? Vale. Será que vale para os cachorros também? Obviamente vale para os cachorros. E aí depois vocês podem ler aqui esses outros pontos, eu acho que vale a pena, mas eu quero destacar aqui algumas outras coisas, tá bom? Aqui, ó, página 39 do nosso guia. Bom, a fabricação de alimentos ultraprocessados feita em geral por indústrias de grande porte. Será que a comida do seu cachorro é feita por você ou por uma indústria de grande porte? Bom, fabricação de alimentos ultraprocessados feita em geral por indústrias de grande porte envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Ingredientes de uso industrial comuns nesses produtos incluem proteínas de soja do leite, extratos de carne. Aí você vai ver, sei lá, carne mecanicamente separada. Não é natural, é um extrato de carne, foi algo retirado ali, foi muito processado. Você não compra 1 quilo de carne mecanicamente separada no açougue. Extratos de carne, substâncias obtidas com processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem como substâncias sintetizadas em laboratório a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas como petróleo e carvão. Por exemplo, quando a gente pega aminoácidos que são acrescentados nas ações, você pode ver lá na sequência ali dos ingredientes, lá para o final vai ter adicionado lá, será leucina, isoleucina, não sei o que lá das contas, são aminoácidos, só que são aminoácidos sintéticos, ou seja, foram fabricados em laboratório, foram sintetizados em laboratório. Bom, muitas das substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares cuja função é estender a duração dos alimentos ultraprocessados ou, mais frequentemente, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura que os tornem extremamente atraentes. E a gente sabe que alimentos humanos passam por isso e rações também são enriquecidas ali com substâncias para tornar o sabor mais palatável, né? Que são os palatabilizantes, é o termo utilizado na medicina veterinária. Bom, quando presentes, alimentos in natura minimamente processados representam proporção reduzida dos ingredientes de produtos ultraprocessados. As técnicas de processamento utilizadas na fabricação de alimentos ultraprocessados incluem tecnologias exclusivamente industriais, como, e aqui eu destaco, a extrusão da farinha de milho para fazer salgadinhos de pacote. Você come lá aquele salgadinho de pacote, é gostoso e tal, ele é feito por um processo industrial chamado extrusão. Você sabe que outro alimento que você conhece que é fabricado pelo processo de extrusão? Sim, as rações são feitas pelo processo de extrusão e é por isso, inclusive, que ela tem que ter uma grande quantidade de carboidratos para acontecer. E muitas vezes as rações recebem o quê? Farinha de milho, para que a extrusão possa acontecer, tá bom? Então, tecnologias exclusivamente industriais, como a extrusão da farinha de milho para fazer salgadinhos de pacote, versões industriais de técnicas culinárias, como pré-processamento com fritura e cozimento, emprego de embalagens sofisticadas em vários tamanhos e apropriadas para estocagem do produto ou para consumo imediato sem utensílios domésticos. Eu devia até ter destacado isso daqui, né? Dessas embalagens sofisticadas, porque realmente as embalagens, por exemplo, de rações, existe muita tecnologia ali para manter os nutrientes ali o máximo possível, melhor preservados, né? Mas isso mostra que foi algo extremamente processado, foi algo ali ultra processado, feito por uma grande indústria, tá bom? E aí, enfim, vocês podem ler aqui na sequência, vale a pena, pessoal, vocês lerem esse guia aí até para melhorar a alimentação de vocês. E aqui, seguindo a página 40, uma forma prática de distinguir alimentos ultraprocessados de alimentos processados é consultar a lista de ingredientes que, por lei, deve constar dos rótulos de alimentos embalados que possuem mais de um ingrediente, que é o caso inclusive das rações. As rações existem ali dentro dela diversos ingredientes. E aí você vai ler lá o que está escrito nessa lista de ingredientes. Aí olha só aqui, ó, olha só, esse ponto é importante. Um número elevado de ingredientes, frequentemente 5 ou mais. O alimento do seu cachorro tem mais de 5 ingredientes, então fica atento. E, sobretudo, a presença de ingredientes com nomes pouco familiares e não usados em preparações culinárias, gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, como a carne mecanicamente separada, por exemplo,
agentes de massa, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos indicam que o produto pertence à categoria de alimentos ultraprocessados. Quem está falando isso é o Ministério da Saúde, ok? Isso daqui é o que há de top da nutrição humana e eu estou trazendo isso que é o que há de melhor na ciência da nutrição para a gente aplicar com relação aos nossos cães. Da mesma forma que se pretende com a nutrição humana trazer saúde, longevidade, né, que as pessoas possam viver muitos anos com saúde, é o mesmo que a gente quer para os nossos cães. A gente quer que os cães vivam o máximo de tempo possível e com saúde, e a alimentação é essencial para isso. E nesse ponto, a nutrição humana é muito semelhante à nutrição de cães e vice-versa, né? Do que, pelo menos, quando a gente fala da nutrição de cães, com alimentos minimamente processados, porque pode ser que seu cachorro esteja comendo um alimento ultraprocessado. E aí, pessoal, fica a reflexão: o alimento do seu cachorro é um alimento in natura ou ultraprocessado? O que eu posso responder com relação ao alimento do seu cachorro é que, se ele come alimentação natural, com certeza a alimentação dele é in natura ou minimamente processada. Você vai processar ali, mas vai ser minimamente, né? Entrando na primeira categoria lá do guia do Ministério da Saúde, que é a categoria dos alimentos mais saudáveis e que devem fazer parte da base da alimentação das pessoas e dos cães também, por que não, se é mais saudável, né? E aí, pessoal, por isso que você tem que se tornar aluno do meu curso online de alimentação natural para cães, para você aprender nutrição de cães de forma aprofundada, de forma inteligente, pensada. Pensar é um ato indolor, sem contraindicações e necessário, e eu aplico isso na minha vida desde que aprendi lá com o professor Carlos França, que ele descansa em paz. Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, comentário fixado ou na bio do Instagram para você se tornar aluno do meu curso online de alimentação natural para cães. Para eu montar a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard@gmail.com. Por lá eu explico como funciona o meu atendimento, também te passo um orçamento. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você está chegando agora. Fica com Deus, até mais, tchau, tchau.